Vamos de palavra no dia de hoje. Deus ele trouxe uma palavra para sua vida que vai ser bênção. Eu quero começar dizendo para você, através dessa palavra, não aceite permanecer num estado de sequidão física, mental e espiritual. Muitas mulheres têm aceitado viver dessa maneira, mas eu quero dizer para você que o Senhor ele não quer que você viva assim. O Senhor ele quer que você se levante, que você persevere, que você avance, que você não fique estagnada e nem paralisada. Existe um demônio agindo no meio das mulheres e esse demônio está trazendo sequidão espiritual, mornidão, aceitação do que é ruim. Mas eu quero dizer para você através dessa palavra, Deus ele não nos deu espírito de covardia e nem de medo, muito menos de temor. Mas o Senhor nos deu espírito de ousadia para a gente vencer o que precisa vencer, para que a gente avance, que a gente precisa avançar. E principalmente para que você não permaneça nesse estado de sequidão espiritual de um vale de ossos secos. E hoje eu estava lembrando o que eu passei para me chegar até aqui. E foram momentos terríveis. Eu passei um luto, eu casei, e depois o rapaz que eu havia casado, ele faleceu. Depois eu passei por uma perca financeira, porque eu tive que parar de construir uma construção aonde eu estava construindo a minha casa, minha primeira casa. Depois eu passei por um luto emocional, aonde a depressão ela quis me consumir. E depois eu passei por muitos vales de osso seco. E eu cheguei em um ponto que se não fosse a mão do Senhor, eu não ia estar aqui conversando com você. Então eu quero te dizer que eu não sei qual é o vale de ossos secos a qual você tem passado, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele me trouxe aqui para profetizar este vale de osso seco e para levantar você da onde você se encontra. E eu quero ler aqui uma palavra que está no livro de Ezequiel, que diz assim, Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, numerosos. E o Senhor perguntou a mim, filho do homem Ezequiel: acaso viverão esses ossos? E Ezequiel respondeu, porque ele estava sem um pingo de fé: Senhor, tu o sabes. E Deus ele disse: então abra a boca, homem de Deus, e profetiza sobre o vale de ossos secos. E Ezequiel profetizou. E começaram ali crescer nervos, tendões, começou a crescer ali carne, aonde não havia carne, e o Senhor trouxe à vida aqueles ossos, aquele vale de ossos secos. E Deus ele disse: agora abra sua boca, homem de Deus, e profetiza que haja o Espírito. E Ezequiel profetizou e houve o Espírito. E Deus ele disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. E esses ossos secaram e pereceu a esperança, porque foram cortados. Portanto, profetiza e diga: assim diz o Senhor: eis que abrirei os seus sepulcros e o farei subirem das suas sepulturas. E o povo, ó povo meu, e o trarei de volta, e saberão que eu sou o Senhor, que fiz subir mortos de dentro de um sepulcro, e fiz saírem dele, ó povo meu, e colocarei o meu espírito, e vocês viverão, e os porei na sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Então eu quero dizer para você que o mesmo Deus que me tirou daquele estado de mornidão, podridão, depressão, vergonha, tristeza, opróbrio,
É o mesmo Deus que traz essa palavra na sua vida. É o mesmo Deus que te levanta, que te fortalece nesse dia e que diz para você: não tema, não desista, porque eu sou o Senhor. De lá para cá, eu passei tantas situações a qual foram desafiadoras na minha vida, que teve momentos que eu pensei que o vale a qual eu estava não iria mudar. Mas conforme eu fui me posicionando na palavra do Senhor, eu fui obtendo vitória e o Senhor ele foi acrescentando em mim vida, espírito, saúde, paz, alegria, autoridade, poder no espírito. E principalmente o Senhor me deu uma identidade. E você precisa observar sobre essa palavra que o Senhor, ele deu uma identidade nova para os filhos de Israel. Porque quando o Senhor colocou neles um espírito, não ficou apenas no espírito, mas o Espírito de Deus continha uma identidade. Então eu quero dizer sobre você, sobre essa palavra, se você se posicionar com o Senhor ele vai te dar uma nova identidade formada no Senhor. Então Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, pode reviver? E Ezequiel estava sem fé. Ele falou: você que sabe, porque para Ezequiel era impossível. E isso aconteceu também na minha vida. O Senhor perguntou para mim: mas essa história e essa vida, essa família, a sua vida poderia ter vida? Eu falei: Senhor, tu o sabes, porque a minha fé já tinha acabado. Eu levantava pela manhã, eu sentava na mesa, eu abria a palavra, era a palavra que me alimentava, era a palavra que me sustentava, e eu dizia para Deus: Senhor, tu o sabes, porque eu não tinha fé nenhuma, eu estava pior do que Ezequiel. Então o Senhor perguntou: e eles podem reviver? E Ezequiel disse: tu sabes. Então essa palavra Deus ele traz aqui para você nesse dia, que é necessário você confiar no poder de Deus, porque Ezequiel ele olhou a situação dele, assim como eu olhei para minha naquele período 10 anos atrás, e eu não via resposta. E Ezequiel olhou para Deus e falei: ó Deus, você que sabe, porque eu olho também e eu não vejo como, nem como será, nem como vai acontecer. E Deus é um Deus que nos ensina, ele pode estar te ensinando a você depender dele, colocar nele a sua confiança, estar com ele, né? Porque o Senhor, ele é um Deus que faz todas as coisas através do seu poder, não é através do seu, é no poder dele, no seu poder dele. Então, Deus ele ensina a você confiar nele e ele pode estar ensinando para você através dessa situação, dessas situações a qual você está passando. Então, Deus, ele usou também não apenas, né, o poder dele, mas o Senhor também usou as palavras que saíam da boca de Ezequiel. Então, eu quero dizer para você que você precisa mentalizar, observar as palavras a qual tem saído da sua boca, porque determinadas palavras podem te dar vida e também podem te levar à morte. Então, eles começaram ali, depois que Ezequiel profetizou, se organizar. E eu venho dizer para você, através dessa palavra, que o mesmo Deus que organizou o vale de ossos secos na vida de Ezequiel, o mesmo Deus que usou, que organizou o vale de ossos secos na minha vida, é o mesmo Deus que vai organizar o vale de ossos secos na sua vida. O Senhor, ele é especialista em transformar caos em organização, porque primeiro o Senhor permite o caos para mostrar que você e eu dependemos dele, para depois o Senhor agir e trazer a ordem. Então, quando Ezequiel terminou de profetizar para que aqueles ossos surgissem vida, depois Ezequiel, ele profetizou que houvesse ali um espírito. E isso mostra que todo o trabalho que houve ali através de Ezequiel e através do poder de Deus, né? Mostra que Deus, ele finaliza os trabalhos, ele dá vida a qualquer coisa através do Espírito Santo do Senhor. Então, você pode ter tentado se reerguer, sair desse vale de ossos secos.
de muitas maneiras e você não conseguiu. Mas você pode entender, você deve entender, que você só conseguirá pular isso, vencer isso, não através da força do seu braço, mas através do Espírito Santo do Senhor. E Deus também me trouxe uma palavra aqui para dizer para você que situações que surgem na nossa vida parecem ser o fim. Na minha vida pareceu o fim quando eu sofri a perca, né, do rapaz a qual eu idealizei que fosse o meu esposo. Para mim pareceu que foi a perca quando eu idealizei a construção e o término da minha primeira casa. Para mim foi o fim quando eu idealizei uma vida feliz e não estava feliz. Para mim foi o fim quando eu tentei de novo, quando eu me casei e eu me deparei com muitas situações ruins e principalmente quando eu tive a perca da minha segunda filha. Para mim, eu estava num vale de ossos secos, na situação que parecia ter sido o fim. Mas quando eu decidi me posicionar na ação e no poder do Espírito Santo do Senhor, Deus, ele me reconstruiu, ele me refez, ele fez novamente criar em mim um fôlego, a vida. E eu estou aqui para dizer para você que esse Deus que agiu em mim e agiu no vale de ossos secos, no livro de Ezequiel, é o mesmo Deus que agirá em você e ele fará com que tudo se organize, com que tudo volte ao lugar. Mas eu quero dizer para você que essa restauração aconteceu quando eu me posicionei, quando eu decidi, quando eu olhei para Deus e eu falei: Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor me ajude a organizar, a colocar minha casa no lugar, a colocar minha mente no lugar, a colocar meu espírito no lugar, a curar as minhas feridas. E o Senhor, ele fez isso por mim. Mas eu precisei decidir. Existe um passo que você e eu precisamos dar, que Deus ele não vai dar por você, que é decidir. Quando você decide, as barreiras são quebradas. O Senhor ele começa a agir em nosso favor e principalmente aquilo que é impossível começa a dar vida, a acontecer. Então eu digo para você, independente da circunstância, independente do que você está passando, independente de qualquer coisa, saiba que o Senhor ele pode fazer você reviver e os seus sonhos também reviver. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje, se posicione na palavra de Deus, se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração, mostre, fale qual situação que você está vivendo, escreva nos comentários porque eu vou colocar diante do Senhor em oração. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer clareza por onde você precisa começar. Porque Ezequiel foi um instrumento nas mãos de Deus para poder trazer transformação e ressurreição para o povo de Deus. E na nossa vida, nós mesmos, que somos instrumento, mulheres de Deus posicionadas no Senhor, que vão trazer também, né, a restauração sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, tá bom? Eu vou estar orando e você ore comigo nessa noite, em nome de Jesus, nesse dia. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigada por essa palavra, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer por essa palavra tão bonita, a qual o Senhor ministrou no nosso coração. Eu sinto a sua presença, eu sinto a tua paz, o teu espírito, meu Senhor. Oh, Pai, eu não sei qual vale de ossos secos essa pessoa está passando, mas eu sei, Pai, que o Senhor é fiel para poder trazer vida a essa pessoa, aos sonhos, às situações e principalmente levantar para poder fazer essa pessoa caminhar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga a fé novamente, a tua presença, o teu espírito, porque é de onde é que vem a vida. Não há nenhum trabalho, não há nada, nem relacionamento, nada. Se não tiver a sua presença, não há vida. Então inunda a nossa casa, a nossa mente, o nosso corpo com a sua vida. E eu te peço, meu Pai, em nome do teu filho Emanuel, o Messias, meu Pai, que o Senhor traga clareza e posicionamento na vida dessa pessoa que está me escutando no dia de hoje. Contudo, faça a sua vontade na nossa vida, Pai. Nos guarde e nos livre de todo mal. Nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Medite nessa palavra no dia de hoje. O Senhor,
é o Deus que traz vida a esse vale de ossos secos, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Até no próximo vídeo, quando o Senhor permitir.